procurei pelos tapetes lá de casa, na sacada eu revirei aquele poço de palavras nunca ditas. Acredita que eu estive pelo fim da vida, pela tua resposta, pra responder minhas certezas supostas, pra responder. Acredita que eu estive pelo fim da vida, pela tua resposta. Te procurei pelos bueiros e botecos, nos canecos que eu virei. Envelheci um par de séculos até que eu reparei que a minha conta não batia, e nesse dia eu hesitei. Eu te procurei na poesia do Pessoa, nas pessoas que eu beijei, na melodia que destoa, nas lagoas que eu chorei. Acreditei que poderias me encontrar porque eu chamei pra responder minhas certezas supostas, pra responder. Mas eu te encontrei por fim, por acaso. Mas eu te encontrei por fim, por acaso. Mas eu te encontrei por fim, por acaso. Aqui, 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 no espelho. Fala pessoal, tudo bom? Nós somos a banda Tarô. É um prazer para nós estar aqui no Câmara Ligada. Bom, a gente vai apresentar hoje aqui como atração musical músicas do nosso primeiro álbum, o Zero, disponível em todas as plataformas digitais, né? Bom, Apresenta a banda. Ah, sim, bom, eu sou o Caio Chain, né? Vocal, teclado. Tem aqui ao meu lado o Vitor Neves, baixista. Ali o Lucas no acordeon e na guitarra e nos backing vocals. A Isabela Pina nas percussões. Aqui ó, na bateria temos o Vitor Tavares e o Vinícius Pires aqui na guitarra. Nós somos o Tarô. É isso aí. Energia para começar, já está no ar o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Hoje, o nosso papo é sobre a participação dos jovens e da escola na criação de uma sociedade sustentável, que tenha crescimento econômico, claro, mas com qualidade de vida e preservando a natureza. Como as escolas brasileiras estão enfrentando esse desafio de educar os jovens com essa visão integrada, é o que a gente vai debater aqui hoje. Para participar dessa conversa comigo, a gente convidou o Felipe Felisbino, do Ministério da Educação, coordenador de Educação Ambiental e Temas Transversais do MEC. Muito obrigada pela participação. Tem também o Rafael Seba, que é estudante de Sociologia da Universidade de Brasília. O Rafael participa de vários programas ambientais e sociais. Muito obrigada também pela participação. A gente vai ter mais tarde, daqui a pouquinho, a participação também por Skype da deputada Poliana Gama, que vai fazer uma rodada aqui com a gente de conversa também. E hoje a gente recebe no palco a banda O Tarô. Olá, meninos, obrigada. Olá, boa tarde. Olha, a banda traz uma mistura, né? Vocês já viram, de ritmos e de experiências musicais. E a gente vai mostrar isso para vocês. Tudo isso hoje. Vamos começar conhecendo um pouquinho mais da história de vocês? Vamos lá.
A banda brasiliense O Tarô mistura diversas expressões culturais e rítmicas na busca de um universo particular para cada música. Os arranjos têm elementos do gypsy circense ao baião, bossa, flamenco, rock e outros ritmos do mundo. Criado em agosto de 2014, o Tarô permaneceu mais de 2 anos em fase de criação, da montagem da equipe, gravação e concepção artística. A banda é formada por Caio Chaim na voz e teclados, Lucas Gemelli na guitarra, acordeon e backing vocals, Vitor Neves no baixo, Vitor Tavares na bateria e backing vocals e Isabela Pina na percussão. Qual linha guia o corte entre o suor e a sorte? Recentemente, a banda lançou seu trabalho na internet, o CD Zero, que foi bem recepcionado pelo público e pela crítica. Nas redes sociais, a banda vem alcançando milhares de visualizações. E é nessa empolgação que a banda já trabalha em um novo disco, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2017. Pode entrar, a minha porta sempre ficará aberta para quem vem somar. Bacana, hein? Ó, então vocês estão indo para o segundo CD. Fala um pouquinho, né, desses 2 trabalhos iniciais de vocês. Pois é. A gente ficou aí muito tempo, né, trabalhando nas músicas. Nós temos várias composições e a gente trata cada uma delas no seu universo particular, sempre vinculado muito ao que a letra nos traz, né? Então a gente tenta, por meio dos arranjos em conjunto, maximizar, criar um universo particular para cada letra, o que acaba nos levando para a esse caminho de explorar diferentes ritmos, diferentes influências. E a gente passou aí um bom tempo trabalhando e até aceitando esse processo, né, de composição bastante aberto, sem estar incluso em uma caixa. E, bom, talvez por isso que a gente tenha demorado tanto tempo para lançar esse primeiro CD, mas agora que a gente já entende, né, o que a gente está fazendo, a gente chega a essa concepção de música nômade, que é o que a gente faz. A gente já está trabalhando no próximo álbum, que aí a gente está trabalhando para que saia no segundo semestre, né, com de 10 a 12 músicas, e ampliando esse leque aí de influências, né, além do nosso disco. Com certeza, com certeza. Acho que o microfone dele não está funcionando, mas pode falar no outro. Muitos instrumentos que a gente ainda não utilizou, né? Nesse primeiro disco, a gente tem por costume tentar explorar diferentes sonoridades. Por exemplo, a gente tem um acordeon com o Lucas e o washboard, enfim, vários instrumentos de percussão que trazem esses efeitos, né, especiais, digamos assim. A percussão ela é mais um efeito sonoro também. E acaba que nesse próximo disco a gente vai integrar novos instrumentos. Acho que podemos adiantar a bandolinha, bacana. Enfim, vários outros, né? Viola limite, caipira, né? Enfim. O microfone dele não está funcionando, mas você pode usar os outros. A gente já entendeu aqui que vai ter muita coisa nova aí, a gente tem que... A gente pretende aí também nos próximos meses divulgar alguns clipes, né? Começar o nosso trabalho, além da música, o trabalho audiovisual. Então, assim, a gente está trabalhando bastante, temos por costume trabalhar um pouco em silêncio, para divulgar só quando o negócio já está bem maturado, né? Bacana. Tem pergunta para vocês, a galera quer participar, está doida para participar, legal. Mas deixa eu apresentar então primeiro antes, quem é que está aqui na plateia. A gente tem estudantes do EduSesc, Educação do Serviço Social do Comércio, estudantes de jornalismo da Unip também, e os pró-adolescentes aqui da Câmara dos Deputados. Muito obrigada. Tem uma participação aqui, pode fazer a pergunta. Olá, meu nome é Brenda. Olá. Eu gostaria de saber há quanto tempo você está no ramo da música, a banda em si. Bom, isso aí é uma questão interessante, porque, na verdade, quando a gente foi formar a equipe do Tarô, um dos pré-requisitos para que a gente formasse essa equipe é que todos tivessem sido líderes de seus respectivos projetos de música autoral anteriormente e que todos já tivessem, de alguma forma, não dado certo, né? Dentro da cena. Então, assim, a gente, individualmente, a gente já está há mais de 7, 8 anos aí dentro dessa caminhada da música autoral, mas como banda mesmo, desde de agosto de 2014, foi quando a gente, no caso eu e o Lucas, a gente se juntamos nossas composições, nossas letras, e aí começamos a procurar o resto da equipe, né? E demoramos mais de um ano para montarmos esse time maravilhoso aqui de grandes compositores, grandes amigos, grandes artistas.
Aí, bom, no tarô temos 2 anos, mas a gente aí já tem mais de meia década de caminhada, né? Olha, tem também participação que a gente recebeu pela internet. Pedro, parece que o seu fã-clube está atuando, hein? Tem a pergunta da Ana Clara Rezende. Ela faz um elogio. Ela: sou muito fã da banda e gostaria de saber como vocês conseguiram reunir tantos estilos musicais diferentes num som tão bacana de se ouvir, que traz energia boa. Obrigado por existirem. E logo depois tem outra aqui. Pergunta do Fabrício Mendes, daqui de Brasília, de Ceilândia. Quais são as principais influências de vocês, não só musicais, mas também nas roupas e maquiagem? Nossa, que curiosidade! Legal. Bom, a primeira pergunta sobre os nossos estilos e tudo mais, como o Caio disse anteriormente, foi bastante difícil para a gente aceitar esse processo de que a gente era uma banda que transitava entre diferentes estilos musicais, que a gente não se restringia única e exclusivamente ao rock cigano, que foi, no caso, nossa primeira composição. E aí, a partir do momento que a gente aceitou essa ideia de que a gente transita pelos estilos, que a gente faz música nômade, foi exatamente nesse momento que a gente se encontrou e conseguiu explorar todos esses estilos que vocês vão ver. Vocês vão ouvir nas nossas músicas e também vocês podem ouvir depois, né, na internet. Pois é, já em relação a figurino, né, isso também tem muito a ver com explorar. Nós chegamos a esse conceito de música nômade, né? Nós transitamos entre diferentes estilos e ritmos no intuito de criar esses ambientes, esses universos particulares para cada música. E, bom, isso se reflete também na nossa forma de vida, né? Assim, a gente entende que a nossa identidade visual ela é importante para transmitir essa linguagem também, essa linguagem de locomoção, né? De constante mutação, até de uma saída de um ambiente de segurança, né? Assim, um ambiente mais fechado. Então é mais ou menos por aí. As nossas influências elas são muito variadas, vem da nossa própria experiência musical variada de cada um dos integrantes, do que a gente consome, né? A gente realmente tenta não se limitar. Se a gente precisa estudar um pouco de música grega para fazer uma determinada música, a gente vai lá e bebe da fonte, não tem pudor em incorporar isso e traduzir na nossa própria linguagem, né? Mais ou menos isso. Verdade, é isso mesmo. Tem mais uma pergunta lá na plateia. Legal. Sobre o título do álbum, Zero, ele está influenciado nesse tipo de música que vocês fazem, Nômades, que vocês partem do princípios que já existem e faz essa inovação total, igual a gente percebeu aqui na música agora cantada? Qual o seu nome? Meu nome é Brento. Pô, que legal essa pergunta. Inclusive, vamos agregar ao conceito do álbum agora, né? Agradeço aí pela percepção. Não exatamente, a gente nunca pensou por esse lado, né? E é isso que, na verdade, é a beleza da música, da poesia, é a textura aberta, né? Para que as interpretações diversas deem novos significados àquilo que a gente faz. Então, com certeza, pode não ter sido algo que a gente reparou, mas eu concordo contigo. Tecnicamente, o zero é o nosso marco zero, né? Assim, é o início de tudo. O zero, ao mesmo tempo, ele é um princípio circular, ele é um princípio de recepção, um princípio feminino de yin, né? É o ciclo também. Então, a gente representa isso mais. O zero ele traz mais como esse início de um longo ciclo que dentro dele existem vários ciclos pequenos, né? Então, assim, lidar com essa caminhada longa e, enfim, comemorando o nosso primeiro momento, né? Mas obrigado pela opinião, legal demais, valeu. Bacana, olha, a gente vai... Inclusive, desculpa, só agregando também, tem a ver com como nós somos o tarô, né, das cartas do tarô, a gente também se inspira nos arcanos maiores, então o zero ele se refere intimamente à carta o louco, que é o único arcano que restou dentro do tarô para o baralho moderno, que seria o Coringa, né? Então, assim, a gente é muito vinculado a essa ideia do Coringa também, mais ou menos essa ideia de música nômade, de você se adequar, de você vestir uma determinada roupa e conseguir estar em qualquer situação. É a ideia do Coringa também, né? Okay. Tá bom para vocês? Então, olha só, a gente vai ter que dar uma paradinha agora, mas antes um pouco mais de tarô. Querendo turista. A vista de longe é bonita, ninguém acredita no mundo caído que mora do lado.
de lá do morro. Famílias equilibristas seguem na pista, cegos de medo, cegos de medo. Homem que disse na televisão, na próxima chuva que vem é barraco no chão. Do lado de lá, do lado de lá do morro, do lado de lá socorro. João da comunhão, da Constituição, da construção, da Vila do Pão. Mais um João chegou pra ficar. João da Conceição chegou para ficar naquele chão, madeira e papelão. Mais um João chegou pra dançar. Estamos de volta com Câmara Ligada. Hoje a gente conversa sobre educação e sustentabilidade. Os nossos convidados hoje são o Felipe Felisbino, do Ministério da Educação, coordenador-geral de Educação Ambiental e de temas transversais, e o Rafael Seba, estudante que participa de vários projetos sociais e ambientais aqui em Brasília. Muito obrigada pela presença de vocês. E olha, antes da gente começar esse debate, a gente vai entender o que é essa tal sustentabilidade. Para muitos ativistas e pesquisadores, a educação é o único caminho para criar um futuro sustentável. Vamos ver. O Brasil é o principal país do mundo em recursos hídricos. Mesmo assim, convive com seca e racionamento. Mas por que isso acontece? São vários os fatores: desmatamento, poluição, crescimento desordenado, consumo excessivo, aquecimento global, falta de saneamento e muitos outros. Esse exemplo da água serve para mostrar que não tivemos um pensamento sustentável no passado. Talvez hoje, com tanta informação circulando e todos os problemas que afetam diretamente o ser humano, a gente esteja desenvolvendo pensamento e ações. Por exemplo, a criação da Lei de Educação Ambiental, em que as escolas, além de terem projetos sustentáveis, devem promover o debate ambiental em todas as matérias ministradas. A ideia é boa, mas esbarra em diversos problemas, como o modelo de ensino e a formação dos professores. Outro exemplo de estímulo à cultura sustentável são as campanhas que sugerem a diminuição do consumo ou o consumo de produtos sustentáveis. No entanto, a maioria dos modelos econômicos no mundo é baseada justamente no consumo para gerar riquezas e empregos. Então, com tantas adversidades, como desenvolver um pensamento sustentável? Para muitos especialistas, as campanhas e os projetos têm um papel fundamental. Além disso, desenvolver na escola uma consciência ambiental junto com crianças e jovens pode, no futuro, fazer com que todos tratem o planeta com mais carinho. Rafael, vou começar com você. Olha, mudar a cabeça das pessoas, a atitude das pessoas em relação ao consumo, em relação ao uso dos bens naturais, aos recursos naturais, é um grande desafio. Como é que você faz isso nos projetos que você participa aqui em Brasília? É um grande desafio porque é uma questão cultural, né? Você tem aí
séculos de desenvolvimento de uma mentalidade que não se preocupava tanto com isso, né? E, de repente, a gente tem a realidade batendo na porta e dizendo, ó, se não começar a mudar uma série de práticas, as consequências vão vir e é para a gente, né? Todo mundo vai acabar pagando essa conta junto. E aí tem várias formas que eu acho que dá para as pessoas irem se envolvendo, né? Eu tenho 26 anos, mas já me envolvi aí com diversos projetos que cumprem um pouco esse papel. Um deles que eu acho muito legal é lá na Estrutural, com a Abadia, que é uma catadora de lixo, que gosta muito de ler, começou a encontrar uma série de livros no lixão, né? E livros em boas condições. E pensou, por que isso aqui não pode estar disponível aqui para os meninos, para as meninas aqui da Estrutural? E aí começou a montar um acervo e montou uma biblioteca comunitária com livros reaproveitados. Então, quer dizer, é uma pessoa que na tua prática, na tua atuação, ela contribui de uma maneira incrível assim, para ter um mundo um pouco melhor e um pouco mais sustentável, né? E aí tem vários outros exemplos que a gente pode ir conversando ao longo aqui do programa. Que bacana. Felipe, o Programa Nacional de Educação Ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental, elas existem desde final da década de 90 aqui no Brasil. O que prevê essas políticas? Bom, nós estamos ainda muito jovens nessa temática no Brasil e também no mundo, né? Em 1971, na Suécia, em Estocolmo, teve a orientação de preocupação com o meio ambiente. E o Brasil, em 73, cria a Secretaria Nacional de Meio Ambiente e vai evoluindo, chegando aí a PNEA, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, onde ela regulamenta esta interlocução com a educação formal, que é esta que vocês estão matriculados, que vocês estão cursando, e a educação não formal, que está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, vinculada a organizações que promovem também esta conscientização. E dentro da política nacional, né, de educação ambiental, está muito claro, muito objetivo, dizendo que educação ambiental não tem que ser restrito a uma disciplina curricular, e sim garantir a ela, pelos PCNs de 1997, a transversalidade, né? Temas transversais da educação. A temática tem que estar discutida e debatida em todas as áreas de conhecimento, em todas as disciplinas. E agora nós estamos recentemente concluindo, foi entregue ontem ao Conselho Nacional de Educação, a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E lá também, da mesma forma, está assegurado a temática meio ambiente, educação ambiental, nos temas transversais que passam a ser integradores, integrando todos os conjuntos de disciplinas que estão ali postos e colocados, com um novo nome: sustentabilidade. Não mais meio ambiente, sustentabilidade. Bacana. Vamos falar mais sobre isso, que isso é um assunto importante, que tem tudo a ver aqui com o programa hoje. Queria voltar para o Rafael um pouco. Rafael, o próprio Conselho Nacional de Educação, já num parecer, já citou, já disse que os movimentos sociais têm um papel muito importante nessa provocação, né, para provocar a aproximação da sociedade a essas questões socioambientais. Com a sua experiência, a participação dos movimentos sociais tem se dado dessa forma mesmo? Você pode afirmar isso? E como os jovens estão participando disso? Com toda certeza, né? Eu acho que não só com relação à sustentabilidade, mas com relação a tudo, quem sente primeiro as consequências, os impactos, são as pessoas que estão na ponta, que estão vivenciando cotidianamente, né? Às vezes seria um pouco um delírio achar que as pessoas dentro de gabinetes apenas iam conseguir perceber toda a complexidade que tem na sociedade. Então, a própria sociedade organizada é quem melhor pode estabelecer diagnósticos e oferecer respostas, inclusive. E a experiência mostra isso, né? Que muitas vezes é a movimentação social, as pessoas se organizando, pautando, reivindicando e atuando, que chamam a atenção para alguns problemas que depois os governos, o poder público, vêm a estar, de fato, normatizando e atuando de forma mais incidente. A juventude ela é indispensável nisso daí,
Nesta questão, materializa-se a filosofia da Política Nacional de Educação Ambiental e também dos temas transversais, que é debater assuntos recorrentes da sociedade, temáticas momentâneas da sociedade, né, e que este assunto, a ação deste assunto, saia de dentro dos muros da escola e contamine e conviva com o dia a dia na comunidade. E aí as organizações, as ONGs, estão cumprindo este papel, levando a temática adiante. Legal. Vamos trazer mais uma participante para essa nossa conversa. É a deputada Poliana Gama, do PPS de São Paulo. Ela integra a Comissão de Educação da Câmara e vai conversar com a gente agora por Skype. Oi, deputada, como vai? Oi, gente, tudo bom? Muito bom ter mais uma participante aqui com a gente. Obrigada. Deputada, a gente já começou um pouco aqui o assunto, mas eu queria assim, começar introduzindo a senhora na conversa sobre essa cultura, né, da sustentabilidade, que a gente sabe que leva um tempo para ela amadurecer, para ela se estabelecer. Porque essas mudanças que a gente pretende que aconteçam, elas demoram um tempo mesmo. Então, eu acho que é mais importante do que nunca a gente falar sobre a importância de políticas públicas de longo prazo, perenes, políticas públicas que permaneçam, não é isso? Olha, o que eu acredito ser importante contribuir aí para esse debate é que, em termos de legislação, nós já temos, assim, um bom suporte hoje no nosso país. Mas nós temos que dar um passo adiante, aliás, vários passos. Porque no caso da questão da sustentabilidade, vejo que, e sinto, que nós precisamos retomar aí uma concentração de esforços para a questão comportamental. Você tem legislação, muita gente tem consciência, mas ainda não é consciente a respeito das próprias atitudes, a começar pelo próprio corpo, pelo próprio ambiente que vive, e aí, aumentando esse espaço, né, a gente tem que começar com essa consciência. Ser consciente é diferente de ter, porque ser consciente exige atitude, uma atitude diária em prol, né, dessa sustentação, para que a gente possa, de uma vez por todas, né, com as nossas atitudes diárias, contribuir para a preservação da nossa espécie, para que as futuras gerações, até mesmo a geração atual, tenha essa condição de aguentar. Isso seria a origem, inclusive, da própria palavra sustentabilidade. Ok. É quebrar a inércia, né, deputada? Tem uma pergunta aqui na arquibancada, uma jovem vai fazer, pode fazer? Boa tarde. Eu gostaria de saber quais são os meios que a Câmara dos Deputados tem trabalhado para que a sustentabilidade venha estar sendo concretizada aqui no nosso país, como está sendo divulgada e como está sendo o processo de sustentabilidade que tem ocorrido no nosso país ultimamente. Como é que é seu nome? Maísa. A Maísa, você escutou bem a pergunta da Maísa, deputada? Escutei, Maísa, espero poder responder. Eu assumi o mandato de deputada em novembro do ano passado, mas antes disso tive 3 mandatos de vereadora. Vou dar um exemplo até por conta do tempo. Nós tivemos aprovado no país a lei que trata dos resíduos sólidos. E, a partir dessa lei, uma série de determinações para que, por exemplo, os municípios façam a adequação dos seus lixões, né, os seus aterros sanitários. Mas, recentemente, eu me deparei com a situação de que já se tem por objetivo renovar o prazo para essa adequação pela 2ª ou 3ª vez, se não me falha a memória. Ou seja, por mais que a gente tenha lei no país, ainda as atitudes não estão dando conta de cumprir essa lei. Por isso que, quando eu falei no início, é a questão comportamental, né, que exige do ser humano, né, a sua capacidade de compreender uma situação dessa como de real necessidade para a preservação do seu ambiente, do seu local de vida e da sua própria espécie. Certo. A deputada falou aí sobre essa questão da política pública de tratamento, né, dos resíduos sólidos. Rafael, Felipe, queria que vocês falassem um pouco sobre qual política pública na área de sustentabilidade vocês acreditam que seria a mais importante nesse momento. Bom, eu acho que, e seguindo a linha da Poliana, levando em conta que é um problema cultural e comportamental, eu acho que esse debate que é levantado aqui da educação e sustentabilidade é fundamental. Eu acho que
se a gente não tem um processo de formação das pessoas que levem em conta esses debates, nem o consumidor no seu dia a dia cotidiano, nem o gestor, quando se tornar gestor, vai ter sensibilidade para esse tema, porque as crianças de hoje, os jovens, os adolescentes, eles são, enfim, os futuros tomadores de decisões e também os agentes de ações cotidianas, né? Então, acho que esse debate da educação é um dos debates fundamentais assim, para ser feito do ponto de vista da política pública, né? Você garantir, de fato, a prática, não só o debate, a prática sustentável desde da tua primeira experiência aí. Como bem registrou a deputada, nós estamos muito bem servidos de legislação, de regulamentação, de lei. Nós temos que fazer isso tornar-se conhecido e participar da vida do cotidiano do indivíduo. E, neste sentido, o MEC tem organizado a educação continuada, alcançando os professores das redes públicas e os envolvidos no sistema de educação, em nível de extensão, de aperfeiçoamento e pós-graduação, para que esta filosofia, para que esta política pública seja conhecida e que consigamos aí mudar a prática, mudar a cultura do indivíduo na convivência social. Legal. Tem mais pergunta na plateia? Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês fariam para ajudar sobre a questão da coleta seletiva, porque o lixo está ficando extremamente grande e não tem nenhum suporte para isso, não tem lugar para pôr, e tem muita gente fazendo o lixo, está ficando sobrecarregado, e não tem a separação de lixo, ultimamente, porque as pessoas nas residências elas não separam o lixo, e está ficando, juntando muito, e daqui a um tempo não vai ter mais lugar para pôr. Qual a opinião de vocês sobre isso? Qual é o teu nome? Débora. Débora. Ideias para Débora. Débora, muito bem colocado, né, mas nós antes de analisarmos e trocarmos ideias sobre esse encaminhamento do lixo gerado, né, nós, como seres humanos e constituintes desta sociedade, nós temos que avaliar a sustentabilidade daquilo que consumimos. Né? Se eu consumir tal coisa, qual o resultado que eu estou impactando? E, o mais sério ainda, de onde vem esta tal coisa que eu estou consumindo? Qual foi o estrago que ela deixou para trás para até chegar na prateleira e eu ir lá na prateleira e adquirir e eu comprar? Então, a sustentabilidade tem que partir da mudança de comportamento de cada um de nós no dia a dia. Aí sim nós já vamos eliminar, nós vamos diminuir este grande impacto do lixo gerado, que não está dando conta do poder público de redistribuir, de reprogramar, de organizar o desaparecimento deste lixo gerado por uma sociedade não consciente. Isso não minimiza a responsabilidade do poder público de tomar conta disso, mas é uma atitude que também tem que partir da gente. Vocês querem comentar? Eu concordo plenamente com o professor, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as atitudes também partem da gente no dia a dia. Então, assim, não vale a pena a gente ficar esperando que a coleta seletiva chegue na sua casa para você começar a separar o lixo. Então, assim, não custa nada você começar a separar o lixo, independentemente de ter o poder público coletando aquele lixo separado ou não. Porque em algum lugar pode ter certeza que vai ter algum catador que vai se beneficiar disso e vai dar um direcionamento. Rapidamente, você quer falar também? Tem pergunta também da internet, bem rapidinho. Fala. Eu tenho como sugestão pessoal, assim, que é reduza seu lixo. Porque quando a gente pensa em jogar lixo fora, não tem fora. Tá tudo aqui, né? Do planeta. Então, está indo para algum lugar. E a gente, quando está consumindo, às vezes a gente entra num comodismo de é reciclável e tal, mas a porcentagem de lixo reciclável no Brasil, que é reciclada, é muito pequena também. Então, eu acho que uma coisa pessoal é justamente reduzir o seu próprio lixo, né? Seu consumo diário mesmo. Legal. Pedro, você tem uma pergunta para a deputada pode comentar e o Rafael em seguida. O Fernando Pereira, de São Paulo, ele pergunta: como operacionalizar a educação ambiental incorporando ao projeto político, pedagógico e adequando à realidade local da comunidade escolar? Conseguiu compreender, deputada? Consegui, vamos lá. Primeiro que eu vou fazer um gancho com os comentários anteriores. Veja bem,
O que adianta, de repente, a escola iniciar todo um trabalho conscientizando o que é a coleta seletiva? Ela realiza um movimento com seus alunos na escola, isso passa a ser praticado na casa, mas o poder público não dá a destinação correta desse lado. Isso é um exemplo. Então, na minha percepção, é claro que a gente tem que cada vez mais introduzir essa formação, fazer a prática, né, acontecer, mas tem que ser de uma forma também que cada órgão de uma administração pública também cumpra com a sua responsabilidade. Porque senão o discurso, por exemplo, da escola, ele pode ser totalmente impactado porque, de repente, a prefeitura do município ela não dá o devido destino para tudo isso que se é orientado. De um lado fica bom porque as crianças, os alunos passam a questionar e passam a reivindicar. Mas o importante é que cada órgão faça, no caso, a sua tarefa para que, de fato, as ações em termos de coleta seletiva, que foi o exemplo que a gente deu aí, elas saiam do papel e realmente sejam praticadas. Tá certo. Rapidamente, Rafael, quer comentar? Rapidamente, só respondendo, como é seu nome mesmo? Débora. Essa questão do consumo é importante, mas só para reforçar que é preciso falar da questão social mais ampla mesmo, né? Porque não é um problema só de indivíduos, é um problema que envolve muita gente, é uma problemática complexa. Com relação ao lixo, né? O próprio conceito de lixo deve ser repensado, porque o lixo ele não é só que tem para ser descartado, aquilo é potencial de geração de renda, de manutenção de vida de pessoas. Você tem milhões de pessoas no Brasil que fazem esse trabalho cotidianamente. Então, você ter políticas públicas de valorização e de incentivo ao trabalho dos catadores e das catadoras é algo que eu acho que é urgente sobre todos os aspectos da sustentabilidade, não só do meio ambiente, mas da justiça social e da viabilidade econômica também. Então, acho que é uma das questões importantes, exatamente. Muito legal. Eu vou agradecer a participação da deputada por Skype. Deputada Poliana, foi um prazer. Muito obrigada à sua disposição de vir falar com a gente aqui por telefone. Obrigada. Até a próxima. A gente vai ter que fazer uma paradinha, mas a gente muda de bloco com o tarô. Qual é a linha que definiu limites entre o feliz e os tristes? Quem desenhou? Qual é a linha quase que invisível entre o que é possível e o que era? Qual linha que o corte entre o suor e a sorte? Quais cortes vão cicatrizar, quais não? Maldade, inocência, números de audiência e a quantidade que presta atenção. Nas cartas do tarô, nas contas de Xangô, felicidade, alegria, amizade, rancor, esperança e desespero, coração que disparou quando te viu e não sentiu mais nada. Depois que conseguiu realidade e imaginação, o sim e o não, o céu e o chão, o mel do pão e todas as coisas que parecem iguais e não são. Nas cartas do tarô, nas contas de Xangô, não se vê, não se vê, não se vê. O essencial é
tarô. Estamos de volta com o Câmara Ligada. A educação para a sustentabilidade é o tema de hoje. A gente começa esse último bloco aqui, mostrando para você. A gente foi até uma escola de Braslândia, a 45 quilômetros aqui de Brasília, para ver como o debate sobre a preservação ambiental está mudando a cabeça de todo mundo por lá. E a gente vai mostrar para você. Meu nome é Cláudia Simone Fernandes Caixeta Gomes. Eu estou na Secretaria de Educação há 27 anos, sou pedagoga, psicóloga e hoje eu assumo o desafio de ser gestora da Escola Parque da Natureza de Braslândia. A nossa escola atende a 11 escolas de Braslândia, atendendo cerca de 1.500 alunos ao todo. Nós temos os nossos 4 pilares da Escola Parque da Natureza e todas as nossas atividades curriculares são baseadas nesses 4 pilares, que é arte, educação física, educação patrimonial, onde a gente resgata o cultural da cidade de Braslândia, a história, o cultural, toda a história, e a educação ambiental. Todos os espaços que a gente tem na nossa escola são alternativos. A gente procura sempre esse viés de aproveitamento do resíduo sólido que é jogado na natureza. E aí a gente pinta com os alunos, transforma esse material com os próprios alunos, e aqui é o espacinho onde eles leem. Durante toda a escola, né, todo o trajeto da escola, os meninos adotam uma árvore, eles adotam um bicho do cerrado, cada professor tem a sua turma, o seu bicho e a sua árvore. Então, dentro da sala dos professores, a gente tem as lixeiras, que são todas de cor verde e vermelha para orgânicos e recicláveis, e a gente já começou a perceber que muito do que a gente comia se transformava só em cascas. Então, a gente fez também uma lixeirinha só para cascas, que vai lá para baixo, para a nossa composteira. Aqui a gente está extrapolando os muros da escola. Com essa questão da crise hídrica, a gente resolveu trazer os alunos até aqui para a gente medir mesmo o nível da água, porque ano passado isso aqui quase que secou. Para observar que o lixo que ele joga lá onde ele mora, porque os nossos alunos vêm lá do início de Braslândia, lá da parte mais alta de Braslândia, então o lixo que ele joga lá vem parar aqui. Que é bem diferente das escolas. Nas escolas a gente só escreve, aqui a gente aprende coisas diferentes. Cuidar mais da natureza, água, não jogar lixo no chão e muitas coisas que no colégio lá na cidade a gente não aprende. Eu aprendi também a cuidar, a plantar, como reutilizar resto de alimento. Tenho 27 anos de Secretaria de Educação e eu tinha um sonho que os alunos pudessem frequentar uma escola por prazer. E hoje, cada vez que o ônibus estaciona na porta da escola, eu vejo isso no olhar deles. Que legal ver essa visão do professor. Eu queria continuar a conversa por aí mesmo, Felipe, porque a gente viu uma escola cheia de projetos e eu queria que você desse assim, outros exemplos de como é que o professor pode trabalhar na prática e de forma transversal, né, esse tema. Aqui nós temos um grande exemplo e, inclusive, complementa a pergunta que foi feita, eu acho que pela Maíra, né, a deputada, né, que a conscientização, a mudança da prática no indivíduo através do ensinamento e do direcionamento da escola. Então, o MEC tem capacitado os professores nesta linha para ele ir para dentro da escola, garantir essa transversalidade, construindo uma ótica de escola sustentável, e nesta ótica de escola sustentável, em muitas das escolas brasileiras, nós já temos o Convida, que são as comissões
que trabalham a qualidade de vida do indivíduo na escola e na comunidade. E esta escola de Brasilândia, e aqui no Distrito Federal nós temos muitos bons exemplos desta mudança de prática e desta conscientização didático-pedagógica, trabalhando a formação diferenciada do aluno. Com certeza, nós teremos, num futuro muito mais próximo, uma juventude atuante com uma nova conscientização que estarão saindo desta unidade escolar. Rafael, a gente viu aí que o debate sobre o tema mudou a cabeça de todo mundo, né? Agora, a educação ela não precisa ser só formal, ela pode ser informal também, ela pode acontecer depois dos muros da escola, por cima deles, enfim. Como é que você vê isso na prática? Eu acho que a escola não devia nem ter muro, né? Porque se é um lugar legal, que as pessoas gostam de estar, ninguém vai tentar fugir, a comunidade vai respeitar também, enfim. Vai preservar. Mas muito bonito, né? É muito legal. Eu acho que isso tem a ver com sustentabilidade também, com uma educação sustentável no sentido de manter o estudante dentro da escola. A gente tem uma evasão muito grande por conta de uma escola que ela é muito atrasada sobre vários aspectos, né? Então, quando você tem uma escola mais aberta para esses processos vinculados com a dinâmica cotidiana, todo mundo sai ganhando. E fora da escola se aprende muito também, né? Isso aproxima mesmo. Mais uma pergunta aqui na plateia. Me chamo Brendo e eu tenho uma pergunta para o professor Felipe. Professor, nesse projeto que foi entregue no Ministério da Educação, tem uma previsão de tempo de quando é que a sustentabilidade ela vai se tornar transversal e vai acolher a maior parte das escolas do Brasil? Porque a gente sabe que a juventude que tem que fazer esse papel de ser sustentável, porque nós somos o futuro. Então, tem uma previsão de tempo de quando esse processo de transversalidade da sustentabilidade vai alcançar a maior parte das escolas do Brasil? Com a base, né? Nacional o que foi entregue ontem no Conselho Nacional de Educação é a Base Nacional Comum Curricular. A base não é o histórico escolar, não é currículo. A base é um documento que vai nortear o Brasil de norte a sul sobre o cumprimento de temáticas que se devem cumprir em níveis educacionais. Daí nós temos os currículos das escolas públicas municipais e das escolas estaduais, que serão feitos à luz deste documento, né? Então, a transversalidade da temática educação ambiental, meio ambiente, já existe no PCN de 1997. E agora, nesta BNCC, que vai orientar a reformulação dos currículos, ele deixa de ser meio ambiente e passa a ser sustentabilidade. E o avanço que o MEC dá na sua reestruturação nesse sentido. Nós deixamos de ser uma coordenação geral de educação ambiental, no dia 15 de março, e passamos a ser Coordenação Geral de Educação Ambiental e temas transversais. Então, os temas transversais passam a ter uma coordenação dentro do MEC que vai catalisar, que vai emanar diretrizes para as escolas, para os professores desdobrarem e cumprirem efetivamente esta transversalidade. Vai agilizar também. Esta integração de várias disciplinas com a temática sustentabilidade. Vai ficar mais rápido, é o que ele está dizendo. Aproveitando o gancho, Vera, sobre esse tema ligado ao tipo de educação, né, como isso é tratado dentro do seio escolar, eu imagino que a discussão acerca de uma educação não só para a sustentabilidade, mas uma educação sustentável, no sentido de uma educação reformulada para trazer a educação básica, essa vivência mesmo, não só o conhecimento técnico sobre as diversas áreas do saber, mas a criação de uma consciência. Eu acho que todo esse debate ele está permeado em torno dessa ideia de conscientização para que a gente mude a nossa forma de lidar em termos de sociedade, por exemplo, em termos de lixo, uma sociedade descartável, a gente não pensar só no descarte, né, mas de ponta a ponta. Então, acho assim, é muito importante que, dentro da educação, ela seja reformulada para que a gente tenha essas percepções de vivência e de conscientização, né, não só de conhecimento. Legal. Pedro tem pergunta, né, Pedro? Uma pergunta para os dois. Ana Barbosa, de Samambaia Norte, daqui do Distrito Federal, ela pergunta: vocês não acham que, além dessa inclusão de sustentabilidade na grade curricular, a música também devia ser incluída pelo fato dela ser
mais que entretenimento, mas também uma forma de conscientização socioambiental através de suas letras? Com certeza, viu? É Bianca, né? Ana Barbosa. Eu acho que quando a gente fala de participação política da juventude hoje, eu acho que não dá para a gente não falar da música, né? Principalmente das batalhas de rap, das formas que as pessoas estão tendo para se expressar e para se comunicar. E a escola tem que estar aberta a isso, né? É a forma, é a linguagem, é a forma de interação que tem se mostrado mais eficiente junto à juventude, né? Então, com certeza, qualquer modelo que pense em engajar de fato as pessoas, que pense em transmitir uma mensagem que elas vão absorver, tem que envolver não só a música, como as artes em geral, né? Dentro desta nova concepção, nós temos a área de conhecimento linguagens, e lá dentro de linguagens estão as artes. E as artes visuais, as artes da comunicação visual, né? E também a questão da produção artística, né? Que poderá cumprir este papel. E sempre tenho dito para os meus interlocutores que brilhante é ensinar ou conscientizar educação ambiental, meio ambiente, através da literatura, trabalhando Guimarães Rosa, Jorge Amado, Cora Coralina, Carlos Drummond de Andrade, que tem uma produção fantástica e maravilhosa que enaltecem o nosso meio ambiente, o nosso local, o nosso quintal da nossa casa. Então, legal. A música, então nem se fala quão bem-vinda é para dentro da sala de aula. A gente tem mais uma pergunta aqui na plateia. Olá, meu nome é Érica e eu sou aluna do EduSesc, e a gente está com um projeto no EduSesc que a professora Renata propôs para a gente, muito interessante, que é sobre o lixo também. E a gente já foi até visitar uma cooperativa e com esse projeto que a gente está aprendendo, que a professora está passando para a gente nas escolas e na sala, a gente vai trabalhar esse projeto o ano inteiro, e a gente quer fazer uma saída e sair em prédios, em condomínios, passando a importância do lixo, a importância dele ser reciclável, da gente reciclar, e que a gente pode ganhar muito dinheiro com ele também, o dinheiro que ele pode oferecer, e também com tudo que a gente ganha com ele, e orientando as pessoas para fazer a coleta seletiva, que é muito importante. E cada um tem que fazer a sua parte, porque senão a gente nunca vai sair do lugar. E eu gostaria de fazer a pergunta, que é sobre as escolas públicas, sobre os muros, que até você citou também, que levar esses projetos lá para dentro, e que é uma forma melhor dos alunos interagir e ver com os próprios olhos e conscientizar a população inteira. E, geralmente, também, a população que não tem acesso à rede, celular, mais inferior, mais pobre, como fazer para estar levando e conscientizando essa população também. Érica, para que nós possamos responder, qual a disciplina desenvolve esse projeto? Ou é só numa disciplina ou várias disciplinas? Todas as disciplinas, mas a professora que está responsável, ela está até aqui, é a de História, a Renata, ela que começou esse projeto, e desde o primeiro dia de aula, ela falou sobre esse projeto, e do caderno, que a gente tem um caderno com todas as pesquisas que a gente vai fazendo e tira foto. A gente foi na cooperativa, tirou foto do lugar, de tudo. E eles têm um projeto muito interessante, que é de reciclar 99% do lixo. E quase todo reciclar. O chorume eles vão usar, tudo eles vão usar. Legal. Entendeu? É muito interessante. Aqui nós temos, então, um exemplo concreto da materialização dos temas transversais, pegar uma das temáticas do tema transversal, que passará a ser integrador, e conseguiram conversar com todas as disciplinas através de um projeto envolvendo as turmas, e as turmas estão, como disse o Rafael, derrubando os muros do entorno e interagindo com a sociedade. E queira que vocês cheguem aos condomínios, às casas, com esta ideia.
Legal. A gente não tem mais tempo, gente. Acabou. É uma pena, né? A gente vai ter que terminar por aqui. Tanta participação boa. Mas você que está aí em casa acompanhando a gente ao vivo, pode continuar ligado lá no camaraligada.com.br. A gente também pode se ligar pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Eu agradeço muito a presença de todo mundo, o apoio dos nossos parceiros, o SESC, DF, o ANDI, o Unesco, Unicef, Simpro e o Jovem de Expressão. Eu agradeço também a presença de todo mundo que esteve aqui na plateia, também Rafael, Felipe, obrigada pela presença. Galera aí, ó, foi demais. E a gente encerra com o tarô. Vamos lá? Vamos lá. Obrigada. Vamos dançar? Vamos lá. Aproveitando o gancho aí, né, das letras, essa letra ela diz um pouco sobre conscientização e fé, né, mesmo em tempos tão difíceis. Então é isso, vocês podem acompanhar a gente aí pelas mídias sociais, Spotify, Facebook e tudo mais. A gente termina com cabeceira, muito obrigado pelo convite. Valeu. Voltem. Valeu. Vamos lá. Desço na cabeceira, acende o incenso, a mão de Fátima te guiará. Pelas entranhas do céu do teu ninho, nada nunca lhe faltará. Teu mapa astral vai lhe dizer que a profecia um dia vai vingar. Teus ancestrais vão se deliciar com tamanho prazer. Trago um manto de Maria, cresci ouvindo a mãe dizer que a compaixão é o que reina no universo. Eu vim aqui para aprender. Desci aqui para aprender. Pode entrar, a minha porta sempre ficará aberta pra quem vem somar. Não vou negar, eu deixo aquela fresta sempre aberta na janela por acreditar que algum dia eu vou voar. Sem direção nem lá, e pro infinito eu vou voltar.